Estamos de volta com a nossa programação direto da Show Rural Copavel 2019. Nesse momento nós estamos aqui no estande da BASF e nós vamos conversar com a Carolina Deuner, ela que é engenheira agrônoma e doutora em fitopatologia pela Universidade de Passo Fundo, e a gente vai trazer um alerta muito importante para o produtor. Então, Carolina, obrigada pela participação. Já queria destacar com você, o nosso tema aqui é ferrugem, um alerta para o produtor. Exatamente. Aqui no Paraná nós tivemos um período de seca em torno aí de 30 e 35 dias, dependendo da região. E na semana passada a chuva retornou na região. Isso significa o quê? Que no momento que nós temos umidade, nós temos progressão da doença. Então a gente está fazendo um alerta para os produtores, porque a gente sabe que muitos deles não fizeram a aplicação de fungicida, claro, porque a condição estava muito seca, mas retomando a chuva, a gente tem produtores que estão com a soja em enchimento de grão, e nesse momento, assim como está acontecendo também no Rio Grande do Sul, a ferrugem está tendo um pico importante. Então significa que se o produtor não proteger a sua lavoura, ele vai ter problema, vai ter dano causado pela ferrugem. A gente está falando de ferrugem, mas juntamente com a ferrugem tem as doenças de final de ciclo. As doenças de final de ciclo, como mancha-alvo e antracnose, são muito importantes aqui no Paraná. Também são extremamente dependentes de umidade, temperaturas mais altas, todo o cenário que a gente está tendo no momento. Então, fica um alerta para os produtores que estão com as aplicações atrasadas ou tiveram que protelar a aplicação em função da condição climática, que retomem o controle das doenças, porque estamos num momento que o produtor não pode mais errar, né, porque ele já teve perda de potencial produtivo em função da baixa precipitação. Agora é o momento de se retomar o controle químico. E só para quem está nos acompanhando entender um pouco do ambiente que nós temos quando a gente considera clima aqui no oeste do Paraná, é justamente isso, a gente tem umidade e esse vento também que ajuda a levar os esporos da ferrugem, é isso, Carolina? Exatamente, as correntes de vento são responsáveis pelo transporte do esporo de uma região para outra. E hoje nós tivemos e ainda temos o Paraguai como grande foco de ferrugem. Então, por que o Paraná foi o primeiro estado que detectou a presença da ferrugem? Pela proximidade com o Paraguai. Então nós temos o Paraguai como fonte de inóculo que vai jogar para o Paraná. A ferrugem entrou primeiro aqui, mas ela parou em função da condição climática e retomou agora, porque o inóculo já estava presente. Então nós temos agora que dar esse alerta para o produtor, porque a ferrugem já estava aqui, ela teve uma progressão mínima ou quase nenhuma em função da seca que teve nesse período aí de 30 e poucos dias, mas agora retomando a umidade, a ferrugem já está estabelecida na região, a progressão dela vai ser muito rápida. E só para a gente contextualizar também, aqui no oeste do Paraná, as lavouras que mais sofreram com a falta de chuvas foram as cultivadas primeiro, logo depois do término do vazio sanitário. Então tivemos essa perda e agora, se a gente não cuidar, a gente pode ter perda nessas áreas tardias também. Exatamente, a soja do cedo ela está pronta, né? Sofreu mais ou já foi até colhida, dependendo da região, ou está sendo colhida nessa semana. Mas a soja de plantio mais tarde, ela está em pleno enchimento de grão. A gente está lá, falta ainda 50% para encher o grão, mais ou menos. Então a gente tem que preconizar as aplicações, porque a progressão das doenças, se a condição climática se mantiver de umidade como nos parece que vai ser, a gente tem que fazer esse alerta para o produtor fazer o controle químico das doenças ou retomar o controle que ele paralisou nesse período. Além de monitoramento e retomar esse planejamento das aplicações químicas, o que mais o produtor pode fazer, Carolina? Bom, nós temos que pensar que o produtor ele tem que fazer várias coisas para ter o sucesso do controle químico. Por exemplo, ele tem que começar com os melhores fungicidas primeiro, ele tem que trabalhar alternando fungicidas antigos e novos. Hoje a gente tem uma novidade com relação à mancha-alvo, que é a redução de eficiência das carboxamidas, ou seja, foi detectada a primeira mutação para carboxamida. Isso é bastante preocupante porque a carboxamida é um fungicida novo e eficiente. Claro que no campo ainda a gente vai demorar talvez algumas safras a observar essa questão, mas qual é a estratégia que a gente vai adotar, seja ferrugem ou mancha-alvo? Adicionar multissítio, trabalhar alternando produtos, trabalhar adicionando multissítio, então oxicloreto de cobre, clorotalonil, mancozeb,
para tentar minimizar essa questão de resistência, né? E fazer sempre alternância de produtos e respeito do intervalo de aplicação. Então, se você observar, são várias coisas que o produtor tem que fazer. Então, a gente está num cenário onde o produtor agora abriu a aplicação de fungicida em função da condição climática mais seca. Então agora ele retoma as aplicações, se for necessário fazer mais uma, e aí mantém o programa que ele tinha planejado inicialmente, porque de maneira geral o produtor começou cedo aqui no Paraná as aplicações de fungicida em função da ferrugem, mas houve uma antecipação, mas ele teve que parar pela condição de seca. E quando a gente considera essa questão de intervalo de aplicação, tem alguma recomendação para o produtor já não se desesperar, fazer essa aplicação mais cedo, ou a gente evitar também um possível desperdício de produto? Exatamente, hoje a gente trabalha com intervalos que variam de 12 a 15 dias. Produtos mais novos, que o fungo conhece pouco, os fungicidas mais novos, a gente trabalha com 15 dias. E os fungicidas mais antigos, que já foi muito exposto, a gente trabalha em torno de 12 dias. Tanto fungicida novo quanto fungicida antigo, sempre associado a multissítio. Lembrando que quando eu adiciono multissítio, eu não ganho em residual. Às vezes o produtor tem essa dúvida. Ele ganha em espectro de controle e eficiência de controle, mas ele não muda o residual, né? Não aumenta o residual em função da mistura. Certo, importante alerta também aos produtores aqui do oeste do estado do Paraná. E você continue conosco, porque nós voltamos daqui a pouco com a nossa programação direto da Show Rural Copavel 2019.